Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Instant Tip Dicas. Hoje eu vou mostrar para vocês este livro aqui. Esse aqui é um Tapa da Pantera, Vencedoras por Opção. É um baita livro, né, do autor Jim Collins e do Morten Hansen. Morten Hansen não sei nem quem é, mas Jim Collins sim. Então eu vou falar mais do Jim Collins, apesar de ter o Morten Hansen aqui no meio. Jim Collins hoje é considerado o pai da administração, sucessor do Peter Drucker. Peter Drucker, como foi falecido já há alguns anos, ele estava em busca então de um novo cara que fizesse gestão moderna, gestão científica, prática, comprovado, e encontrar então Jim Collins. Hoje o cara, ele tem só best-seller, anterior a esse, Vencedores por Opção, ele fez o Feitos para Durar e ele fez o Como os Gigantes Caem. Então são outros best-sellers no mundo, né? Tem mais de 10 milhões de livros vendidos. E ele tem um laboratório, isso que eu acho bacana, o cara não tem uma sala numa universidade, não, o cara tem um laboratório de gestão, olha só, em Boulder, Estados Unidos, o cara se esconde para ninguém achar ele. Mas que ele não gosta de dar palestra, ele não gosta. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula com o Jim Collins de 8 horas sobre esse livro aqui, Vencedores por Opção. Aí comprei o livro, li de novo e já implementei ele dentro de uma empresa com quadros sócios, trabalhando o que Jim Collins falava sobre o que deve ser uma gestão hoje em tempos de incerteza, caos e o acaso. Então ele coloca, por que algumas empresas prosperam apesar de tudo? Acho que esse é o cenário que a gente vive hoje no nosso país e no mundo, né? O cenário da incerteza, do caos e do acaso. E o cara fez uma baita pesquisa, o livro tem 300 páginas, mais de 330 páginas, só que o livro vai acabar na página 240, porque o cara é tão metódico que a partir da página 240 o cara começa a botar as bases da pesquisa dele, explicar como é que ele fez a pesquisa, como é que chegou nas conclusões. Então é quase um trabalho acadêmico a partir daqui. Só que você vai se surpreender se ler ele com calma, a parte anterior a essa. Porque é muito leve a leitura, apesar de ser um tema de gestão, é muito leve a leitura. Ele usa uns exemplos muito bacanas, assim, de conquista do Polo Norte. Ele fala como é que foi a gestão da conquista do Polo Norte, uma equipe correndo contra a outra, uma morreu, a outra viveu, teve sucesso, enfim. Ele justifica isso com a teoria dele de exemplo. O que é a teoria dele? Primeiro ele apresenta os líderes 10x. Por que ele é líder 10x? Porque ele pegou empresas que cresceram, tiveram desempenho ao longo de um grande período de tempo 10 vezes maior o desempenho do que seu par comparativo. Então não era uma vez maior ou 2 vezes maior, o cara ele foi 10 vezes melhor no mesmo período de tempo, que foram alguns anos, acho que foram uns 10, 20 anos aí. Então durante um grande período de tempo, essas empresas descolaram das outras a partir de um determinado momento. E ele foi com as hipóteses dele tentando descobrir o que aconteceu. Uma das hipóteses era os líderes 10x, que ele veio a descobrir depois. Essas empresas, elas não tinham grandes lideranças, não era isso, não era ele põe aqui, ó, não era uma liderança criativa, não era uma liderança mais visionária, não era uma liderança mais carismática, nem mais ambiciosa, nem mais bafejado por sorte, nem mais corriam mais riscos, nem mais heróicos, nem mais propenso a fazer movimentos grandes e ousados. Não era isso o que definia, não era a liderança. Não quer dizer que essa liderança não era criativa, não buscava inovação, não era ousada, não é isso. Mas não quer dizer que isso a diferenciou. Nas empresas que não tiveram desempenho 10 vezes menor no mínimo, também tinha líderes visionários, carismáticos, criativos e tudo mais. Então ele veio a dizer que esses líderes 10x exerciam uma outra coisa. E aí foi que ele descobriu esses 4 vetores dessas empresas que prosperavam no caos. E ele veio a chamar de disciplina fanática, o primeiro, criatividade empírica, o segundo, paranoia produtiva, o terceiro, e ambição de nível 5, o quarto. E ele fez esse esqueminha aqui, colocando num triângulo a ambição de nível 5 no meio e as outras três processos, 3 perspectivas, 3 disciplinas em volta dele. Então ele coloca ali, na minha anotação, explicando rapidamente, disciplina fanática para ele é uma consistência de ação, não só isso, né? Ele fala que os caras não são disciplinados, ele usa fanático porque os caras são fanáticos mesmo, por cumprir o que foi planejado, por conseguir alcançar a meta. Então essa disciplina fanática caracteriza muito disso. Claro que tem um capítulo inteiro para falar disso e de como tu avança em cima disso. E ele coloca lá o avanço de 20 milhas.
tu deve avançar sempre o mesmo avanço, apesar de o tempo te favorecer, tu não deve acelerar o teu crescimento, deve ser sempre um crescimento estanque, determinado e crescente, mas nunca acelerado. Ele falou que esse era o grande problema das outras empresas, não tinham disciplina fanática, se pudesse correr mais eles corriam, se pudesse correr menos eles atropelavam, então não tinha uma disciplina de fazer o que era combinado. Depois tinha a criatividade empírica. Na criatividade empírica, ele coloca que o objetivo era ser empírico baseado em fatos. Não quer dizer que ele priorizava a análise em cima das ações, não é isso. Significa que a criatividade empírica coloca os fatos na mesa. Então, se tu tem um problema, qual é a realidade que tu deve expor esse problema? Deve ser uma realidade nua, crua, tu deve colocar em fatos essa realidade. E aí sim tu vai conseguir exercer uma criatividade melhor. E é claro, ele desdobra mais outras coisas que você lendo vai descobrir. Depois tem a paranoia produtiva, e dentro da paranoia produtiva, que tem vários tópicos, eu chamo a atenção um que se chama hipervigilância competitiva. O cara fala que esses caras que tinham essas empresas 10x, eles tinham uma hipervigilância competitiva. Não importa se os caras estavam numa boa maré, eles desconfiavam de tudo. Tudo era problema, tudo eles desconfiavam, eles estavam bem hipervigilantes. Eles estavam de olho que alguma coisa ia dar errado no cenário, que alguma coisa ia piorar. Então eles sempre estavam cenarizando situações que nem aconteceram ainda, mas para eles ficarem preparados. Então os caras estavam muito hipervigilantes. Ele chamava isso de paranoia produtiva. E a ambição de nível 5 significava que eles queriam ser muito mais do que bem-sucedido. Não era essa a palavra que eles buscavam, ser bem-sucedido. Não era fama, dinheiro ou poder que eles buscavam. Não, era a ambição de nível 5 era tu ter uma empresa num outro nível de performance, num outro nível de fluidez das coisas. Então era isso que eles estavam com uma ambição de nível 5. Então, pessoal, esta é a dica de hoje, o livro de Jim Collins e do outro cara, Vencedoras por Opção, Incerteza Causa a Causa, porque algumas empresas prosperam apesar de tudo. Então vocês podem aprender bastante para esse nosso cenário que a gente está vivendo hoje no mundo da gestão brasileira. Fica a dica aí, Vencedoras por Opção.